Bom, pessoal, estamos de volta. Falamos sobre balanço hídrico climatológico normal. Agora a gente vai falar sobre o balanço hídrico climatológico sequencial. Muito bem, na transparência aqui, nós vamos ver que o balanço hídrico sequencial, como eu já mencionei, ele é feito por uma sequência de períodos. Então vejam aqui que antes a gente tinha apenas um ano e aqui eu estou exemplificando 3 anos seguidos. Peguei uma sequência aí de 85, 86, 87, em que a gente observa condições bastante distintas de um ano para outro. E a ideia do balanço hídrico sequencial é justamente mostrar isso. Veja que o ano de 85, um ano bastante seco, com o veranico se prolongando aí, né, entre os meses de novembro, dezembro, janeiro, pois voltando a ter excedente hídrico, pouca seca no ano de 86 e, em compensação, em 87, um ano bastante úmido, mas também bastante atípico, porque não teve excedente hídrico ao final do ano. Mas a gente observando agora os níveis de água no solo, o armazenamento, a gente consegue, com o balanço hídrico, claramente observar o que aconteceu em termos de disponibilidade de água. Se a gente fosse avaliar o que aconteceu aqui, por exemplo, com uma safrinha, uma condição muito boa, porém para a safra aqui uma condição péssima, né? Enquanto que para a safrinha também não foi muito bom. Já nessa situação, uma condição ruim de 86 para 87 para a safrinha, enquanto que para a safra, enquanto para a safrinha uma condição um pouco melhor. Então veja que informações desse tipo são mais úteis do ponto de vista de tomada de decisão e mais úteis também para a gente entender o que acontece em cada ambiente. Tá? Bom, balanço hídrico climatológico ele pode ser feito aí em diferentes escalas, tanto normal como sequencial, mas normalmente o balanço hídrico normal ele vai ser feito ou na escala mensal ou na escala de 10 dias, que é o que a gente chama de decendial, né? No caso do balanço hídrico sequencial, ele pode ser feito até mesmo na escala diária, tá? Mas principalmente a gente utiliza balanço hídrico também mensal e o balanço hídrico decendial. Obviamente, quanto menor a escala de tempo que a gente tiver para executar o balanço hídrico climatológico, mais precisão a gente vai ter em termos do que acontece com déficits e excedentes. Vamos imaginar que eu esteja fazendo um balanço hídrico climatológico normal, um balanço hídrico na escala mensal e que eu tenha tido 25 dias de déficit hídrico e nos últimos 5 dias choveu 200, 300 milímetros. Então veja que a hora que eu jogar esses 300 milímetros dentro do mês, ele vai mascarar todo o período seco que ocorreu ali dentro. Então, trabalhando com o balanço hídrico decendial, eu consigo identificar esses 2 primeiros decênios em que houve déficit hídrico e o último decênio em que houve excedente, né? Esse exemplo a gente consegue basicamente ver aqui, né? Esse pequeno déficit hídrico que ocorreu aqui, a gente não captou com esse balanço hídrico, né? Veja os 2 períodos de excedente foram captados, um período de deficiência, mas tanto a deficiência de final de ciclo como o excedente aqui, que foram pequenos, a gente não conseguiu ver na escala mensal. Então é importante que quanto mais precisão a gente quiser no nosso balanço hídrico, mais tem que ser detalhada a escala de tempo. Ou seja, trabalhar na escala decendial, quinquidial ou até mesmo na escala diária, porque muitas vezes isso vai ser necessário, né? Muito bem, e com relação às aplicações, né, do balanço hídrico sequencial, da mesma forma a gente vê o balanço hídrico aqui de um ano como o ano de 2005, né? Então vejam que existe, o padrão seria excedente no verão, seca no inverno, depois outro excedente aqui, a gente vê que está bem diferente, mas de uma forma geral a gente pode estar analisando ao longo desse período o que está acontecendo com o armazenamento relativo. E em função do armazenamento relativo, conseguir identificar condições favoráveis, por exemplo, para o preparo de solo. Então, preparo de solo com revolvimento do solo, o ideal é que o solo não esteja nem muito seco, nem muito úmido, enquanto que para a semeadura é importante que o solo esteja com umidade acima de um determinado valor. Para a colheita, é importante que não tenha excedente, que o armazenamento seja menor que um certo valor, para evitar os problemas de compactação. Então veja que o balanço hídrico sequencial vai ter uma série de utilidades aí nesse sentido. Então, aqui é um exemplo em que foi rodado o balanço hídrico sequencial para uma determinada região aqui, de 87 a 2013, né? Então a gente está falando aí de 27 anos, e é o que a gente observa, né? Uma região que é muito bem distribuída a chuva, né? Entre o período úmido e o período seco, muito padronizado, mas a gente observa que mesmo durante o período úmido a gente tem algumas observações de veranicos, e esses veranicos obviamente vão impactar
as culturas que estiverem nessa região. Uma região como essa permite o quê? Uma ou duas culturas de sequeiro, né, em sucessão aqui, talvez uma safra e uma safrinha, né, dependendo do período aqui do ano, mas no período de inverno, no período seco, provavelmente a agricultura, só se for uma agricultura irrigada, e se for uma cultura de ciclo perene ou semi-perene, vai sofrer bastante com esse nível de déficit que ocorre numa região como essa, né? Se a gente pegar aqui o exemplo para o Unai, o déficit hídrico anual no período de 75 a 2014, então a gente observa que 2014 realmente foi um ano atípico, né, com níveis de déficit hídrico muito elevados. A gente observa que num primeiro período de 20 anos, né, que a gente está falando aí praticamente de 40 anos, num primeiro período de 20 anos o déficit médio estava da ordem de 726 e subiu para 844 nos últimos 20 anos. Então a gente vê uma tendência clara de aumento do déficit, o que muitas vezes pode estar associado com temas que a gente já discutiu lá atrás, como aquecimento global, né? Mesmo que isso não vá perdurar para sempre, mas nesse período a gente vê claramente um aumento do déficit. Mas o mais importante, a gente enxerga também a variabilidade que acontece nesse ambiente. Então veja que um déficit como esse aqui é realmente preocupante, mas que ele nunca se observou anteriormente, e o que a gente tem que esperar são valores dentro dessa variabilidade, e obviamente quanto mais dados, melhor. Então o balanço hídrico permite determinar isso. Qual que é a variação? A variação do déficit é essa. Se eu tenho culturas que dependem desse déficit, principalmente, né, nessa região, por exemplo, cultura como o eucalipto, que tem nessa região, o que acontece com o eucalipto a cada 7 anos? Veja que esse aqui vai impactar, mas os anos anteriores não foram tão ruins, né, num ciclo de 7 anos. Então a gente tem que avaliar o que acontece e, consequentemente, o balanço hídrico nos permite ter essa visão geral do que acontece com o ambiente de cada região. Muito bem, chegamos agora no balanço hídrico de cultura. E o balanço hídrico de cultura, como a gente já comentou lá atrás, ele não vai mais usar a evapotranspiração da cultura de referência, mas sim a evapotranspiração máxima da cultura, que é a evapotranspiração potencial multiplicada pelo coeficiente de cultura. E o bacana desse balanço hídrico de cultura é que ele vai contar a história da sua cultura, como é, ou como foi, ou como está sendo a condição hídrica do solo para o desenvolvimento daquela cultura. E, portanto, existe uma correlação muito grande entre déficit hídrico e a condição de desenvolvimento da cultura. Então, a gente costuma usar muito o balanço hídrico de cultura para determinar as condições hídricas da cultura, o déficit hídrico da cultura e, em função disso, como foi o desenvolvimento, como foi a produtividade dessa cultura. Muito bem, nesse caso, então, a gente substitui a ETP pela ETC e a evapotranspiração real, que antes era da cultura da referência, agora vai ser a evapotranspiração real, minúsculo aqui, da cultura de interesse. Muito bem, só para a gente aproveitar aqui esse tema, vamos fazer uma abordagem que a gente vai tratar nas próximas aulas, mas só para já dar essa introdução geral. Vejam que se eu tiver um gráfico aqui, em que eu coloque aqui a evapotranspiração, estou falando agora evapotranspiração da cultura, estou lá com uma cultura de soja. Evapotranspiração real sobre ETC, o máximo vai ser 1, o mínimo vai ser 0, certo? Muito bem. Então vejam que essa evapotranspiração da cultura, eu vou poder correlacionar isso aqui. Desculpa, eu vou fazer uma correçãozinha aqui, vocês me permitam. Em que a gente vai correlacionar agora aqui, em vez de falar de produtividade, de evapotranspiração, vamos colocar aqui a produtividade. A produtividade atingível de uma cultura sobre a produtividade potencial. Tá? São conceitos que a gente ainda vai ver, mas a produtividade potencial é o máximo que essa cultura poderia produzir sem sofrer déficit hídrico. E a produtividade atingível seria o que ela conseguiria atingir com o déficit hídrico que normalmente ocorre ou que ocorreu num determinado ciclo da cultura, numa determinada safra. E aqui a gente vai colocar a evapotranspiração relativa, que é ETR sobre ETC, que também vai variar de 0 a 1. Vejam que quanto maior a evapotranspiração relativa, maior vai ser o quê? A produtividade relativa. Porque se essa produtividade depende do déficit hídrico, se essa relação for igual a 1, significa que não houve déficit hídrico. Ao passo que se essa relação for 0, quer dizer o quê? Que teve muito déficit hídrico.
Então, sempre que ETR sobre ETC for igual a 1, a produtividade relativa vai ser igual a 1. E em função disso, a gente pode ter o quê? Diferentes funções lineares aqui que expressam o quanto o decréscimo da ETR sobre ETC impacta na produtividade da cultura. Então a gente pode fazer uma outra abordagem aqui e mudar um pouco a cara desses eixos. Aqui eu vou colocar 1 menos PA sobre PP. Bom, se isso aqui é a produtividade relativa, essa aqui vai ser 1 menos a produtividade relativa, ou seja, é a quebra de produtividade. É o quanto houve de quebra de produtividade em função de quem? Em função de... Ficou apertadinho aqui, deixa eu encurtar esse eixo para ficar um pouco melhor. Em função do quê? De 1 menos ETR sobre ETC. Então, se essa aqui era a evapotranspiração relativa, 1 menos a evapotranspiração relativa é o déficit hídrico relativo. Ou seja, quando eu não tiver déficit, eu não vou ter quebra de produtividade, por causa do déficit. Agora, conforme o déficit vai aumentando a quebra de produtividade. E isso vai depender da fase em que o déficit ocorre. Se eu tiver um déficit hídrico na fase de maturação, a formação da produção já está concluída e, portanto, a quebra é pequena. Agora, se esse mesmo déficit hídrico ocorrer na fase reprodutiva, isso vai gerar uma quebra muito acentuada. Então, vejam a importância do balanço hídrico no contexto da estimativa de safra ou da previsão de safra. Por quê? Porque se eu relacionar esses dois, vai ficar o quê? 1 menos PA sobre PP, que vai ser igual ao quê? 1A mais BX. Quem que é o A? É onde as retas interceptam o eixo Y, 0, certo? Mais o B. Quem que é o B? É a inclinação da reta, que nós vamos chamar de KY, que é o coeficiente de sensibilidade ao déficit hídrico para a produtividade. E o Y? 1 menos ETR sobre ETC. Muito bem. Se eu rearranjar tudo isso aqui e isolar o PA, o que nós vamos observar? Que a produtividade atingível, que é aquela que é penalizada pelo déficit, vai ser função da produtividade potencial que multiplica 1 menos KY, que multiplica 1 menos ETR sobre ETC. Ou seja, se eu definir o balanço hídrico, determinar ETR sobre ETC, conhecer a sensibilidade da cultura ao déficit hídrico e conhecer qual é a sua produtividade potencial, eu consigo determinar qual é a produtividade atingível ou quanto se perdeu de produtividade devido ao déficit hídrico. Então hoje, boa parte dos sistemas de previsão de safra que usam modelos agrometeorológicos usam esse tipo de abordagem, que é conhecido de uma forma bem genérica, né? Apesar de ter sido proposto por outros autores, mas conhecido como modelo da FAO, tá? De 1979, e que até hoje vem sendo empregado com bastante aplicabilidade, tá? Mas veja a importância do balanço hídrico onde está. A gente determinar o déficit hídrico relativo, tá ok? Muito bem. Seguindo aqui, tem um exemplo para vocês do que seria um balanço hídrico de cultura. Veja, eu estou na região de Ituverava, um ano específico, 85, que foi um ano bastante seco, como a gente já viu. Estou usando uma K de 130 milímetros para a cultura do café Catuaí, com 5 anos de idade, num espaçamento 3,5 por 1. Veja que a mês eu tenho qual é a evapotranspiração potencial, eu tenho qual é o KC da cultura, certo? Tenho qual é a evapotranspiração máxima da cultura e vou fazer o quê? O balanço hídrico com a chuva. Tenho aqui a chuva ao longo desse ano, de 85. P menos ETC, vou calculando o balanço hídrico, determinando o armazenamento, determinando a alteração, a ETR. Veja que agora eu não me preocupei em determinar o quê? Déficit excedente. Eu me preocupei em determinar o ETR sobre ETC. Veja que enquanto o ETR sobre ETC é 1, não tem penalização da produtividade. A partir do momento que o ETR sobre ETC começa a diminuir, vai havendo penalização da produtividade até que volta a ser igual a 1 novamente. Tá?
Então esse é um balanço hídrico de uma cultura perene. A gente também tem o balanço hídrico de uma cultura anual. Então o que a gente tem aqui? Na mesma localidade, Tuverava, no mesmo ano, para uma CAD de 78 milímetros, a gente tem o balanço hídrico para a cultura do milho safrinha, para uma cultivar precoce, plantado no dia 1º de março. Veja lá, tem a evapotranspiração aqui, o KC iniciando em 0,3, chegando a 1,2 e decrescendo até 0,5, calculo o ETC, faço o balanço com a precipitação, determino P menos ETC, então veja, agora todo o balanço hídrico de cultura vai estar associando o quê? P menos ETC, não mais P menos ETP. O ETP só serve de base junto com o KC para calcular a evapotranspiração máxima da cultura. Muito bem, aí a gente vai para o armazenamento, alteração, ETR e ETR sobre ETC. Vejam que nesse caso a área verde é a cultura. A partir do dia 1º de março a cultura entrou no campo. Antes disso eu rodo o balanço hídrico para quê? Para acertar o nível de armazenamento. Então o que acontece com a cultura do milho safrinha, que vocês conhecem muito bem, que é plantada no final da estação chuvosa? Veja lá, no começo a evapotranspiração relativa é igual a 1, sem quebra de produtividade. Porém, depois do mês de abril, certo? Começa a ver o quê? Uma gradativa diminuição da chuva, consequentemente, a evapotranspiração máxima da cultura a evapotranspiração da cultura vai diminuindo, o ETR sobre ETC vai diminuindo gradativamente até chegar a níveis bastante baixos. Ou seja, numa situação como essa, esse ETR sobre ETC médio do ciclo todo foi de 0,7 e, obviamente, isso gerou uma quebra de produtividade, né? No caso aí o YR é o nosso PA, que eu escrevi na lousa, e o YP é o PP de produtividade potencial. Então veja que vai ter uma quebra, né, de produtividade maior do que zero. Tá? Então tem quebra de produtividade numa situação como essa. Muito bem, né? Chegamos agora no que a gente chama de balanço hídrico para monitoramento, para controle da irrigação. E aqui é um balanço hídrico um pouco diferente. A gente pode tanto usar o balanço hídrico climatológico Source Weight Mother como um balanço hídrico mais simples, tá? Mas de qualquer forma, qual que é o objetivo aqui desse balanço hídrico? É um pouco diferente dos balanços hídricos anteriores. Por quê? Porque nesse balanço hídrico, o objetivo é determinar quando e com quanto irrigar. Veja que nós temos aqui uma função de produção. Essa função de produção, ela mostra que o R max e o R min aqui significam a produtividade máxima e mínima a ser obtida na região. Vamos dizer que esse R min é a produtividade de sequeiro, o PA, enquanto que o R max é a produtividade potencial da região. Veja que na condição de sequeiro eu tenho um valor mínimo e conforme eu vou irrigando essa cultura, né, a produtividade vai aumentando até que eu chego na produtividade máxima, função de uma lâmina de irrigação ótima. Tá? Bom, se eu irrigar menos que o ótimo ou mais que o ótimo, o que vai acontecer? A produtividade vai diminuir. Menos que o ótimo vai diminuir por causa do déficit hídrico. E mais do que o ótimo, essa produtividade vai diminuir em função de uma série de processos, como lixiviação de nutrientes, erosão laminar, encharcamento do solo e diminuição da aeração, obviamente, para o crescimento radicular, redução da absorção de nutrientes em função disso, ocorrência de pragas e doenças devido à alteração do microclima, tudo isso contribuindo para uma diminuição da produtividade. Então, o importante do balanço hídrico, o que é? É a gente determinar quando e com quanto irrigar. Tá? Então essa é a principal função para que a gente saia do achismo. Acho que precisa irrigar, né? Acho que precisa irrigar com quanto, mas nesse caso não, o balanço hídrico informa exatamente quando e com quanto irrigar. Muito bem, para a gente fazer o balanço hídrico para controle da irrigação, a gente também precisa conhecer informações, assim como o balanço hídrico, qualquer balanço hídrico. Uma primeira informação é a gente conhecer a cultura. Por quê? Porque em função das características, né, principalmente fenológicas da cultura e fisiológicas também, a gente tem que entender quando essa cultura precisa de água e quando ela não precisa. Normalmente nas culturas anuais, o momento da colheita, né, próxima à colheita, é um momento que a produção já está formada e excesso de água acaba sendo prejudicial. Então, dando oportunidade aí para doenças secundárias de final de ciclo.
Então, evita-se a irrigação numa situação como essa, mesmo que o balanço hídrico esteja indicando irrigação. Tá? Então é importante. Já culturas perenes, por exemplo, como o cafeeiro, a gente sabe que existe um período lá que a planta precisa entrar em dormência e, obviamente, mesmo sendo um período seco, em que há necessidade de irrigação, não vai se irrigar para que a planta entre num período aí de repouso vegetativo para que estimule o início de uma nova florada a partir do momento que começar a se irrigar ou começar a chover. Então é importante a gente entender essas características de cada tipo de cultura, né? Com a cana-de-açúcar, então a irrigação não é desejável no final do ciclo, período de maturação, né? E tantas outras culturas que a gente tem que manejar a irrigação com bastante cuidado.